Nós estamos vivendo uma fase de grande mudança do ponto de vista da visão que nós tínhamos da educação e de como criar crianças pequenas, de como criar as crianças pequenas. E a partir do momento em que a gente percebeu que estamos mudando um paradigma, onde a gente quer tirar a violência e o autoritarismo, aquela educação baseada no medo, né? Que a gente viveu, que a grande maioria das últimas gerações viveu, nós queremos mudar, nós estamos fazendo uma transição, as pessoas já entenderam que isso não é saudável, que isso traz algumas traumatizações, que isso pode ter consequências dependendo do nível em que essas violências acontecem, que essa educação ela é feita, ela pode ter consequências gravíssimas, mas a gente também não consegue ainda que os pais fujam dos gatilhos emocionais que são disparados com relação às crianças. Eu fui uma dessas mães que tinha gatilhos emocionais que eram disparados diante de situações desafiadoras e que tinha mais a ver comigo do que realmente com o comportamento da criança, mas não interessa, de qualquer forma, eram gatilhos que disparavam comportamentos que depois, sabendo das consequências daqueles comportamentos que eu tinha, eu me sentia muito culpada, então eu entrava num ciclo de culpa, né, e ressentimento, onde eu ficava só no chicote mental, e eu não conhecia ainda os recursos. Eu fui atrás de muitas pesquisas, fui atrás de me curar, mas também de encontrar os mecanismos que pudessem ajudar outros pais, né? E fiz então uma série de cursos em cima da bagagem que a gente tem do corpo, do conhecimento da terapia corporal, da neurociência, para que os pais possam ter esse conhecimento na palma da mão. Assim como a gente tem hoje a informação sobre a questão da educação violenta ser algo que a gente sabe que não é positivo para os pais, a gente precisa também mostrar para eles como eles vão sair desses gatilhos que são disparados. Porque o comportamento, os pensamentos que surgem através dos filhos, eles são muito automáticos. E não basta a gente dizer, eu quero mudar isso. A gente precisa de processo, a gente precisa de suporte, a gente precisa de apoio. E os pais que estão tentando fazer isso sozinhos, eles se sentem nesse ciclo vicioso de culpa e ressentimento e vai ficando cada vez mais pesado, até que pode disparar situações em que eles vão entrar em transtornos de saúde mental mesmo, por conta dessa culpabilização, que a quantidade de informação que a gente tem hoje aí disponível sobre que isso não é uma boa atitude, falando para os pais que eles devem fazer diferente, e que eles são os adultos da relação. Sim, somos os adultos da relação, mas como nós temos as nossas traumatizações, muitas vezes nós não conseguimos controlar o comportamento que é disparado. E não é sobre controlar, é sobre curar essa ferida que é tocada quando a criança toca essas feridas, tem a ver com a criança que nós fomos, com situações que nós vivemos na nossa vida na infância, geralmente, e que continuamos de alguma maneira a viver elas no momento presente, como adultos, e que quando um dos nossos filhos ou uma criança que nós cuidamos toca nessa dor, fica muito sensível e comportamentos são disparados, como defesas emocionais, são defesas, são mecanismos de sobrevivência que nós desenvolvemos lá no início da nossa vida. E se esses mecanismos de sobrevivência, significa que eles são disparados de forma inconsciente. São pequenas situações, são situações sutis que o nosso corpo interpreta como uma ameaça e que faz com que nós tenhamos comportamentos que são automáticos, certo? Então, para você pai, mãe, para você educador, para você que é psicólogo, que cuida de pais e mães, você precisa entender que existem traumatizações desses adultos que eles não conseguem apenas ouvindo falar que tem que fazer de um jeito, eles não vão conseguir. E o que a gente precisa hoje, enquanto profissional de qualquer área que trabalha com crianças, né, com os pais dessas crianças, que é o meu caso, a gente precisa, na verdade, encontrar com eles e psicoeducar quais são as ferramentas que eles precisam usar para eles mesmos, né? E aí se fala tanto de autorregulação emocional, corregulação da criança, mas não se educa o adulto nessa autorregulação. A gente não educa os educadores nessa autorregulação. E a gente, enquanto está nesse processo de cuidar dos nossos filhos, ficamos extremamente vulneráveis e sobrecarregados num nível em que o nosso sistema nervoso, ele não consegue mais fazer sozinho, né? Ele não consegue ir para esse lugar autorregulado.
E a gente precisa, então, acompanhar os adultos nessa mudança de paradigma também. A gente não pode apenas informá-los que eles estão fazendo algo que tem consequências para as crianças. A gente precisa dar o apoio e o suporte. E neste paradigma, a gente precisa parar de ferir, parar de retraumatizar, parar de dar informações onde as pessoas se sentem retraumatizadas, tentando sozinhas fazer diferente. Nós precisamos, na verdade, criar verdadeiras redes onde esses pais encontrem lugares seguros, profissionais que trazem uma sensação de espaço seguro para que eles possam, então, criar essa ponte dentro deles com seus filhos. Se eles não se sentem seguros, eles se sentem julgados, abandonados, criticados, eles não vão conseguir fazer essa ponte com seus filhos solo. E é sobre isso. O TAP é sobre também traumatização, trauma, mas também sobre a responsabilidade que nós temos enquanto conhecedores, enquanto profissionais de saúde, de fazer com que essa mudança aconteça de um lugar não de retraumatização dos adultos, mas de um lugar realmente de cura. Combinado? Então, minhas queridas, esse é o nosso paradigma, essa é a mudança que nós queremos trazer, que os pais se sintam, na verdade, num ciclo, né? Num ciclo onde eles se sentem seguros para curar. Então, eles saem do ciclo vicioso para um ciclo virtuoso. Com vocês que estão aqui aprendendo comigo no TAP. Beijos!